canal. Eu sou o Zé Pi. A ferramenta ficou muito legal. Espero que vocês gostem. Depois tem vídeo do passo a passo. Vejo vocês lá. Beijo. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Zé Roberto, mas pode me chamar de Zé. Eu sou o Zé Pi. Oi, gente. Eu sou um apaixonado pela transformação. Você pega um pedaço de madeira e corta, parafusa, lixa, pinta e transforma. De repente sai dali um banco, uma cadeira. A ferragem é a mesma coisa. Você pega uma barrinha de metal, dá uma dobrada, corta, solda ela, pinta, fica uma coisa legal. É o mesmo caso. Isso aqui estou terminando, é uma escadinha, onde vai essa tabuinha aqui para colocar planta ou algum enfeite. É uma peça que eu particularmente acho bem legal, uma coisa bem interessante, bem diferente. Porém a gente tem que trabalhar a ferragem, fazer todos esses detalhes, dobrar aqui os degraus da escada, e tudo isso, você tendo uma ferramenta, fica mais fácil. Você vai conseguir uma melhor precisão, né, para fazer tudo isso. E cada detalhe desse, quanto mais detalhe, mais ornamentada a coisa for, mais agrega valor. A peça fica mais bonita. Eu vivo desenvolvendo algumas peças que eu gosto de fazer. Eu vejo lá, quero fazer uma, ou às vezes eu tenho algumas ideias, também quero fazer. E gosto muito de fazer ferramentas também. Muita ferramenta. Ele não para. Eu já fiz algumas ferramentas que a grande questão é que muitas vezes você tem uma ferramenta que ela faz um tipo de serviço, ela dobra de uma maneira, porém ela não faz outros, outro tipo de dobra. E conforme eu fui mexendo e experimentando, pesquisando, Eu também pesquiso muito. a gente vai aprendendo. O Zé está falando que não há necessidade desse vídeo em si. O maior motivo que eu queria fazer esse vídeo é para mostrar a ferramenta em si, apresentar a ferramenta e as possibilidades que ela tem de dobra. Trabalhar a ferragem. E vou dar algumas dicas de como fazer, de como trabalhar ela, na verdade. Porque eu tenho uns macetinhos que, com o tempo, eu fui aprendendo, com o tempo você, caso você faça uma, você vai aprendendo acessórios que você vai colocando, que ela faz uma coisa, de repente ela consegue fazer mais coisas. O leque de opções é bem grande. Um exemplo, essa curva aqui é uma curva bem fechadinha. E essa curva já é bem aberta. Aonde você vai usar isso? De repente, numa peça que você vai fazer, uma peça qualquer, te dá a opção. Você pode fazer com a curva mais fechada ou com a curva mais aberta. De repente, fica mais bonito. O importante é a ferramenta te dar quanto mais opção, melhor. Quadradinho. Tá vendo? E se quiser repetir as peças, dá para repetir normal. Então é uma coisa que na hora da gente trabalhar ali, te dá a opção, eu preciso fazer isso, ok? Ela vai te ajudar. Não vai fazer tudo, lógico que não. Muita coisa vai ficar sem conseguir fazer. Mas no geral, do que eu fiz as outras e fiz essa, o leque de opções ali aumentou demais. A ferramenta em si, eu fiz ela, eu uso muito essa barrinha chata de... Meia por um oitavo. meia por um oitavo.
Obrigado. E uso muito a ferragem redonda. O mais grossinho que eu costumo usar, eu uso 3/16, um 5mm. O mais grossinho é esse aqui, que é 1/4. Para fazer as peças, normalmente de artesanato, peça pequena, quanto mais delicado e mais ornamentado for, mais bonito fica. Verdade. Então uma ferragem mais grossa que essa ou que essa, eu costumo não usar. Caso você for usar uma ferragem mais grossa, diferente do que eu uso aqui, não tem problema. Aí tem que haver umas mudanças lá no vídeo, no decorrer do vídeo ali, a gente vai explicando as opções que tem. Mas dependendo, não pode ser uma coisa muito grossa, porque senão aí você tem que reforçar muito a ferramenta para conseguir dobrar. Vamos Bom, pro é vídeo? isso. Chega de falar. Eu estou falando muito, vamos pro vídeo. Ela tem 32 por 36,5. O fato de ter essa área aqui de trabalho é muito importante isso. Depois você vai entender o porquê. Eu fiz ela para aprender na morse, porque há necessidade de fazer muita força aqui. E quando você estiver fazendo força, é interessante que ela esteja bem presa aqui. A ferramenta em si, ela tem um eixo central aqui, tem essa pecinha aqui, eu chamo de encosto, que a gente regula aqui, tanto para trás quanto para frente aqui, isso dependendo da situação. O mínimo que ela pega, no caso, é essa chapinha, que é a barrinha chata. Ela vem até ali e consegue deixar ela justinha para receber a força. Aí você trava os parafusos aqui. E nela vai essa alavanca aqui. No caso aqui ela tem um bracinho curtinho. Eu não tinha material para deixar ela comprida e não queria também, para falar a verdade, porque eu usei essa alavanca e essa alavanca eu uso para outras coisas também. Aí você coloca ela aqui e vai tracionar aqui. A alavanca é curta. Essa ferragem é de 1/4, que é mais grossinho, porém não exige muita força da gente. Você leva ela facinho. E fiz essa chavinha também, é opcional. Pra gente apertar aqui, dar um aperto aqui. Se você quiser usar a chave normal, não tem problema nenhum. Depois eu fiz esse sistema aqui, ele vai preso aqui, dependendo da furação, e é preso com essa canopinha aqui, por baixo lá. Quando você faz a curva apoiada no eixo, você tem uma curva mais fechadinha. Mas se você quiser uma curva maior, dá para fazer também. Para isso, a gente vai colocar recheio, vamos dizer assim. O motivo da regulagem aqui, do encosto, é justamente por causa disso. No caso aqui eu vou colocar um recheio que vai dar uma outra curvatura. Posso tirar esse, pôr um maiorzinho. Esse rolamento aqui é o mesmo que a gente usou aqui. Ele vai dar uma outra curvatura. Se eu quiser mais ainda, aqui a furação é muito grande. Eu pus um recheinho aqui dentro. Esse material aqui é o mesmo da alavanca. E aí agora já não fica tão folgado aqui. Não precisa ficar uma coisa justinha não. Se tiver uma folguinha não tem problema nenhum. Você vai conseguir trabalhar do mesmo jeito. Caso você não tenha nenhuma dessas opções, porque isso aqui é o que você tem na oficina. Vou dar um pulinho no ferro velho. Porque eu já tinha esses rolamentos aqui, é de ferro velho também, é tudo usado. Então eu estou usando isso, é o que eu tenho aqui. E é o meu limite aqui, pelo fato dessa alavanquinha aqui ser a mais distante, ela vai conseguir trabalhar.
ela vai conseguir trabalhar ali até com um quarto. Vai passar ali e ela vai conseguir dobrar aqui. Se você quiser um recheio maior ainda, aí você vai ter que pôr esse braço aqui mais comprido, essa alavanquinha mais para trás aqui. Para, no caso, buscar lá na frente o tamanho que você quiser. Se você não tiver, eu fiz um recheio mais para mostrar. Dá uma olhadinha aí. E ele ficou assim. No caso aqui, para mim, no meu caso, ele ficou um pouquinho grande. Mas para dar o exemplo, dá para fazer também, certo? Eu fiz até um mais exagerado ainda, porque para isso o encosto teria que ir lá para trás. Mas dá para fazer também. Uma coisa que vocês vão ver no outro vídeo, aqui no caso está com porca. O meu amigo Zé me alertou disso e eu acabei corrigindo depois. Eu ajudo ou não ajudo? Quem sou eu sem você, né? No outro vídeo, o parafuso é soldado por baixo, que eu mostro lá. Depois, na minha alteração, eu soldei a porca, eu inverti a coisa. É praticamente a mesma coisa, mas é mais para mostrar para vocês. Eu coloquei a porca aqui. No caso, se você for pôr um recheio bem grande, para ter uma curvatura bem grande, aí esse encosto tem que vir para trás. E aí, no caso, você faz mais duas furações ali, solda duas porcas e entra com o parafuso aqui para ter mais regulagem. O motivo foi esse. Para cada recheio que você for pôr, você vai afastar o encosto, não precisa ficar totalmente pressionado, ele tem que ter uma liberdade para você movimentar ele. E aí, no caso, a gente não vai conseguir usar esse bracinho mais perto, é sempre o mais longe. E eles ficam assim, aqui no caso eu dobrei direto no eixo, com esse recheio, no caso um recheio maior ainda e o maior. A diferença é tudo 90 graus, porém o tipo de curva é bem diferente. Essa peça, ela vai presa aqui nessa ponta e a função dela é estipular. Você vai colocar uma peça, dobrar 90 graus aqui, nessa peça aqui, nas duas pontas, no exemplo. Aí você não precisa ficar marcando, como é só isso que você vai fazer, você vai pôr aqui, estipular o comprimento que você quer, trava ela. Aqui normalmente você pode prender os parafusos aqui com aquelas borboletinhas ou com um parafuso mesmo, aí cada um prefere de um jeito. Estipulou a medida sua aqui, você dobra, vira a peça e vai estar sempre na mesma medida. Ou se você for o caso, você tiver que dobrar, sei lá, 10 peças dessa aqui, no exemplo. Você vem, estipula a medida, trava ela e vai fazer para uma, põe a outra, faz, põe a outra, faz e assim vai. Aí não há necessidade de ficar fazendo marquinha aqui, de uma em uma. Aqui ela já vai te falar certinho onde que ela vai parar. No caso eu fiz uma extensão. É outra pecinha, só que aí no caso você tira essa e engata nessa aqui. E a gente coloca ela aqui. E aí no caso a medida já é bem maior aqui.
Eu coloquei fita crepe aqui para ficar mais fácil da gente ver. No caso aqui, o menor quadrado que a gente vai conseguir é de 7 centímetros. Você marca 3,5 e depois 7. Com mais 7 e mais 7. E deixa uma pontinha de 3,5. Porque essa ponta aqui, ela vai encontrar com essa no final. Todas as pontas são iguais, tudo arredondadinho. Aqui no caso, quando você força ela para subir um pouquinho, porque na hora que você vai fazer força, você tem que dar um grauzinho a mais. Aí ela dá de ceder e mantém os 90. Se você bater certo aqui, aí já não fica os 90 certinho aqui. É uma coisa que a gente vai aprendendo. Então, aí aqui é só ajustar. No caso aqui o 3,16 é um material mais fraco, com a mão mesmo vai, mas no caso do 1/4 aí tem que pôr na morsa ali e dar uma chegadinha, mas você já tem um quadradinho. Eu começo marcando a metade, depois pulo para 7, mais 7, mais 7, mais 7 e vai terminar na metade aqui. No caso aqui são 6 gomos desse para a gente montar o sextavado. Aí já não é o ângulo de 90 aqui igual ao do quadrado, é um outro ângulo. Eu particularmente, eu não vou saber falar por trás da matemática, com alguns cálculos ali, deve ser fácil para quem entende matemática. Eu fugi da escola. Então a maneira que eu procuro usar, Eu também não sei. para mim descobrir isso, eu uso essa chapinha. Em muita coisa eu uso isso aqui. Você vai fazer alguns testes em várias situações, você vai lá, dobra, faz, sei lá, uma dobra qualquer. Ah, não é isso que eu quero. Você vem, desdobra e começa de novo. É uma maneira de a gente ter uma noção do que dá para fazer ali, como é que vai ficar. E no caso aqui, eu não saberia dar o ângulo certo aqui. Ela já está travada, que eu fiz alguns testes, fiz um teste com esse aqui, vários testes na verdade, né? Você vai fazendo até você acertar. Fez, não deu certo, vai lá, desmonta ela, pega um martelinho de borracha, dá uma batidinha nela. E ela já vai ficar mais certinha. Aí você começa de novo, dando um ângulo diferente. O caso aqui é para que esse bracinho encoste ali. É o ângulo que você determinou. No caso, já fiz meus testes com esse material. Aparentemente está dando certo. Então agora está tudo travado aqui. Eu vou tentar com o 3,16. Ela bateu aqui, é o ângulo que você vai dar para todos os gominhos, para cada pedacinho. Igual ao quadrado, a tendência é ele dar de abrir um pouquinho, coisa que você chega com a mão, mas porque quando você vai dar a última, essa ponta aqui, ela vai querer bater do lado aqui, aí não vai conseguir dar o ângulo certo. Aqui, no caso do 3,16, é o mesmo caso do quadrado. E já tem um sextavado. Para dar um posicionamento certo de como faz essas contas, eu realmente não sei. Eu também não sei. Pode deixar. Eu vou pesquisar. Eu consigo. As possibilidades de figura aqui, pelo que eu vi, são bastantes. Eu ainda não testei muita coisa, por enquanto ainda não.
mas com o passar do tempo a gente vai testar. É uma figura diferente, é uma figura, se você for fazer, dependendo na morsa, de uma outra forma, você não vai conseguir, é difícil. Você faz a primeira dobra, na segunda, para dar o mesmo ângulo, tudo certinho, é complicado. Nem sempre você vai ter um resultado. Eu falo muito da ferramenta porque realmente tem me ajudado e facilitado bastante. A intenção é facilitar as coisas, né? Para a gente ter um resultado. Aonde vai usar uma figura dessa? Não sei. Mas em vários tipos de artesanato, diferentes formas que existe, tem muita coisa que pode ficar legal num formato desse. Então é um recurso que ela te proporciona. Ele vive inventando, mas eu ajudo muito. Gente, vocês estão gostando? Deixa aquele like pra mim, ajuda muita gente. Obrigado, viu? Eu fiz uma marquinha aqui, coloquei a fita é mais para ficar mais fácil da gente olhar, ter uma visão melhor. Mas a marca tá aqui, um vermelhinho. Você coloca a peça aqui, olhando por aqui, conforme a foto, você não pode ver a marca. Ela tem que ficar coisa de 1 milímetro para trás. No caso, essa marquinha fica um pouquinho para trás. E aí você puxa e elas vão sair. Não vou dizer 100%, mas vai ajudar bastante na hora do produto final. Fiz uma linha aqui que tá dando 90 graus, coloquei o esquadro direitinho e fiz a linha, certo? O que acontece? Se eu puxar a ferragem aqui até os 90 graus aqui, onde está determinada linha, tanto o ferro como o aço, ele tende a ceder. Quando você solta, libera a alavanca, ele volta para trás um pouquinho. Então, para isso, você tem que dar uma puxadinha a mais. E aí você vai dando uma puxadinha devagarinho ali, aos poucos, até encontrar ele voltar aqui e voltar dentro da linha, o que aí está te dando os 90 graus. Com o tempo, conforme eu for trabalhando, de repente nos vídeos das peças que a gente for fazendo, eu vou passando mais algumas dicas. Eu particularmente tenho usado bastante, tenho gostado muito, pode ser que amanhã ou depois venha outras ideias na minha cabeça, a gente pode fazer outro. Se você tiver possibilidade, interesse de fazer, assista os vídeos lá, ficou bem legal. O Zep fez uma coisa bem legal lá para deixar bem explicadinho. Eu estou falando bastante, mas para deixar bem explicado, bem claro, para quem quiser fazer, ter condição de fazer. Não é uma ferramenta cara, é uma ferramenta que tem um custo bem baixo. Normalmente, muita coisa que eu uso ali, você não precisa comprar novo, você vai no ferro velho lá, sempre tem coisa boa e coisa que, para esse tipo de ferramenta, vai funcionar. Ele não quer gastar dinheiro. A gente tem que economizar, né? Não dá para ficar fazendo ferramenta e gastando muito dinheiro. Caso você resolva fazer uma ferramenta dessa, comenta aí com a gente se ficou legal, se está funcionando direitinho, qualquer coisa, dá uma perguntada, a gente tira uma dúvida. Os acessórios que eu fiz, as dicas que eu dei, da maneira que eu consegui ver ali para a gente trabalhar, eu procurei passar tudo. Mais para frente pode ser que apareçam outras ideias. E qualquer coisa, vocês também tiver alguma ideia, estiver mexendo, falar, eu fiz assim, deu certo, ela consegue fazer mais alguma coisa, passa pra gente. A gente está aqui para passar um pouquinho daquilo que a gente sabe e conhecimento é sempre muito bem-vindo. Eu ajudo muito. Muito, muito.
E ele pesquisa bastante e me ajuda muito nas pesquisas. No mais, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Desculpa alguma coisa, de repente a gente está começando, pode sair alguma coisa errada. Obrigado por tudo. Ele erra muito, eu não. É só eu que erro. O problema aqui é eu, né? Tchau, gente. Obrigado por tudo. Beijo. Gente, semana que vem tem vídeo novo, do passo a passo. Espero vocês lá.